Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós somos do Grupo Sidney, eu sou o Júlio Silva, e abriremos essa noite especial de apresentações do Instituto Da Vinci 3. Enfim, nós vamos mostrar, então, o resultado dos nossos estudos aplicados nesse projeto, o qual será entregue hoje oficialmente ao nosso cliente na forma de um MVP, Produto Mínimo Viável, relativo a previsões de demandas utilizando séries temporais. Será uma apresentação apetitosa para quem gosta de business, ciências de dados e um bom hambúrguer. Bom, esse aqui é o nosso time. O Augustinho, ele é um analista de sistemas, atuou como dev no projeto. A Aline, apresentando o pessoal aqui, tá, para vocês. A Aline UX, analista de marketing, profissionalmente. A Ana também atuou como dev, ela é analista de negócios. Eu, Júlio, atuei como SM, sou administrador de empresas. A Nádia, nossa PO, atuou, ela é executiva de tecnologia. E a Vanessa, que atuou como UX, ela é analista de governança. Tá. Bom, no dia 27/8, pode manter lá, Nádia, por favor. Volta para a gente ler isso. No dia 27/8, nós realizamos nossa primeira reunião com o cliente, que foi o kickoff e o início do nosso projeto. Quando iniciamos também a fase avançada dos nossos estudos dessa fase de formação. Muito do que vocês vão ver, nós aprendemos exatamente nesse período. Falando da atuação do time, metade desse time ficou concentrada na parte de pesquisa do projeto. E a outra na parte de desenvolvimento. Atuaram em pesquisa a Aline, a Nádia e a Vanessa, e o Augustinho, a Ana e eu atuamos em desenvolvimento. Por favor, Nádia. Bom, esses são os nossos mentores, que nós consideramos parte do nosso time, porque nós contamos com um total apoio deles. A Cris é a nossa mentora funcional, e o Jean, o nosso mentor técnico. Eles participaram de diversas sprints com o time e foram fundamentais para o resultado deste projeto. O cliente, muito bem. Bom, a Ino, nossa cliente, liderada pelos executivos Rogério Zero e Luiz Cabanhas. Nós estivemos juntos em algumas reuniões muito produtivas, sempre esclarecendo as nossas dúvidas e buscando os elementos necessários aí para compor a solução do MVP. Hoje é dia de entrega, hein, gente? Vamos lá. Próximo, por favor. Bom, a Ino, ela é uma empresa que usa inteligência artificial e computação cognitiva nas suas soluções. Tá? Próximo, por gentileza. Isso. Bom, o objeto do nosso estudo aqui, o problema do nosso estudo aqui, é exatamente a previsão de demanda em drive-thru. Okay? Para trabalhar neste problema, nós construímos uma proposta de valor, que é um documento que deu origem a esse projeto, foi desenvolvido por esse time e validado pelo nosso cliente. Tudo com base nos anseios e necessidades do BK. Trata-se de um relatório de 10 páginas que abordamos os ganhos, as dores, as tarefas do cliente que estamos visualizando agora, entre outras informações. Vamos começar pelo primeiro item?
Muito obrigado, Nádia. Legal, vamos lá. Então, espero que todo mundo tenha jantado aí, não tenha dado fome em vocês. Vamos lá. Fazendo uma correção aqui, apareceu no vídeo um dado de que o mercado de fast food é do tamanho de 84 milhões, né? Na verdade, é 84 bilhões, só para fazer essa correção, tá bom? Mas vamos lá. Então, o mundo está seguindo seu curso de evolução maravilhosas, com maravilhas, com avanço tecnológico, e a pandemia veio junto, né? Não dá para deixar de mencionar. É imperativo investir numa cultura data-driven. Se desejamos aderir a uma transformação digital, por exemplo, né? Eu vou correr o risco aqui de fazer uma comparação, que é a seguinte, né? Vamos comparar o ser humano com uma empresa. Nós somos um sistema complexo que produz razão e emoção. Quando nós não estamos bem, nós vamos para a terapia, por exemplo, emoção, né? O que vocês acham que está acontecendo neste momento com os gestores de empresas mais tradicionais, né? Eles estão sofrendo muito. Alguns devem estar indo na terapia também, provavelmente. Tudo por conta de um modelo de gestão baseado no feeling ou numa forma empírica, né? A complexidade do ambiente de negócios requer uma inovação baseada em dados. Analisar dados é olhar para dentro da empresa no detalhe, com metodologia, assim como nós olhamos para dentro quando fazemos análise, por exemplo, né, com um terapeuta, tá? Agora, vamos conhecer os elementos necessários para a implantação de uma cultura orientada a dados, de modo simplificado, claro, né? Olhando aqui para o mindset, passa pelas lideranças o reconhecimento do quão estratégico é para as empresas essa agenda. E educar e comprometer a estrutura para aderir a esse tema, né? E também estimular o time para desenvolver a melhor capacidade analítica. Tá? Olhando para o skill, que é o conhecimento, né? É fundamental adquirir essa competência técnica, né? Seja contratando profissionais ou formando essas pessoas dentro da própria empresa, né? A área de dados é uma área nova, né? Então, é uma caixinha nova a ser construída no organograma. Tá? É uma área que vai requerer investimento planejado e ações contínuas. Tá? Olhando para as tools, que são as ferramentas, pedem hardwares, né, equipamentos adequados necessários para a execução dos trabalhos, e também softwares, sistemas, ERP, CRM, entre outros, que quanto mais integrados forem, melhor para a fase de coleta de dados. Falando dos datasets, que são os dados, eles precisam estar corretos, acessíveis, precisam ter qualidade para proporcionar um processo rápido de geração de análise, né? E é muito importante que eles estejam aderentes aos preceitos da LGPD. Enfim, uma empresa orientada a dados tem toda a sua base de dados aplicando metodologias ou métodos matemáticos, e tudo isso potencializa sua capacidade de gestão. Esse é o principal ganho. O próximo, por gentileza. Então, saindo um pouco do nosso problema central aqui, que é a previsão de demanda de drive-thru, e até exemplificando esse slide que a gente está trazendo aqui, que é a área de SOP, que é um processo, né, de orçamentário para a área de operações e vendas de operações, né? O dimensionamento orçamentário e a observação dessa demanda, né, versus os suprimentos necessários para atender essa demanda na produção, é um trabalho muito grande, né? E quanto maior a empresa, maior é o trabalho, né? O uso da metodologia ARIMA, por exemplo,
ela facilita, sem dúvida, esse processo, tornando mais assertivo e eficiente, e principalmente gerando aí valor para o cliente, né? Próximo, por favor. Enfim, uma vez implantada essa cultura data-driven, o que nós podemos obter, né? Diversos modelos que podem ser aplicados nas áreas de marketing, nas áreas de suprimentos, na área financeira, enfim. Tudo que pode gerar uma série de combinações de estudos para aumentar a capacidade competitiva da empresa, atingir seus objetivos estratégicos e, enfim, fazer o que toda empresa precisa e quer fazer mais, que é alavancar resultado. Bom, agora, vamos ver os próximos passos desse processo todo com a minha parceira Nádia. Bem, gente, boa noite. Agora, todo mundo já entendeu o valor de você ter uma cultura baseada em dados, mas certamente a pergunta de $1 milhão para nós é como começar, né? Por onde começar? Então, a gente vai apresentar para vocês um modelo que permite que você comece a ter casos de sucesso muito rápido, né? E uma vez tendo casos de sucesso, a gente consegue replicar. Bem, esse modelo é a família de modelos ARIMA, ele usa o passado para prever os dados do futuro, né? Mas o que é a ARIMA? A ARIMA são modelos de regressão linear, eles são modelos muito poderosos, na realidade a gente integra dois tipos de modelos matemáticos aqui, o modelo de autorregressão e o modelo de médias móveis. A autorregressão, ela usa as informações de ocorrências passadas para prever o futuro, e as médias móveis, eu acho que todo mundo já ouviu, né, agora em tempos de Covid, na televisão, falar o que é média móvel, né? O interessante desse tipo de modelo é que ele se autocorrige, ou seja, como ele está calculando o tempo todo as médias, ele consegue ter uma acurácia muito grande. Então, e o bonito desse modelo, que é o modelo ARIMA, é que ele consegue gerar previsões muito boas, muito precisas, com poucos dados. E foi por isso que nós escolhemos trabalhar com esse modelo no nosso trabalho. O modelo ARIMA, ele trabalha com séries temporais, né? Mas o que são séries temporais? A gente vai mostrar para vocês um rápido vídeo para a gente fazer uma analogia entre as séries e o dia a dia.
Espera que eu não saia daqui. Ai, ai, gente, hoje nós estamos vivendo aqui o que se chama de Lady Murphy. É a estreia, fica tranquila, Nádia, respira que vai rolar tudo bem. Quem nunca passou agora, por isso, né, gente? Normal. É a estreia, normal. Nossa, agora que eu preciso, grupo, eu preciso do link novamente para abrir a apresentação, por favor. Alguém pode passar? Não faltou ensaio, né? Não faltou. Dá para passar pelo chat, por favor, o link da apresentação? Aí, Nádia. Beleza. Júlio, acho que você que entrou apresentando. Eu também som. Bem, vamos lá, gente. Bem, a gente fez esse vídeo para mostrar para vocês que existe essa analogia, né, entre os relacionamentos e as séries temporais, porque os relacionamentos também, quando a gente observa o que aconteceu já na nossa vida, a gente consegue prever como é que vão ser os nossos relacionamentos no futuro. E é mais ou menos o que acontece com uma série temporal, né? A gente consegue, olhando para os dados do que já aconteceu, prever o futuro. A série temporal nada mais é do que uma série de ocorrências ordenada por fatores de tempo, né? Esses fatores de tempo pode ser dia, pode ser mês, o que for. Bem, como é que a gente implementa um modelo ARIMA? Tudo começa com a análise das variáveis que nós temos, né? E a definição de quais variáveis elas vão ser estudadas. E você seleciona uma parte dos dados para fazer o treinamento do modelo e outra parte para fazer a validação. No nosso caso, nós tínhamos dados de volume de vendas e volume de veículos mensais de janeiro de 2015 até agosto de 2020. Então, nós usamos os dados até dezembro de 2019 para treinar o modelo, e usamos os dados de 2020 para testá-los, né? Bem, esse fluxo daqui, ele mostra, passo a passo, como é que se implementa o modelo, né? Então, a gente não precisa agora parar, porque eu vou passar com vocês por cada um desses pontos e vou explicar o que acontece e por que se usa isso. Bem, então, o modelo, a implementação, ela passa por 3 estágios, né? O primeiro estágio é a identificação da série que gerou os dados, né? Entender como é que ela se comporta. 2, é a estimativa dos parâmetros. E, por fim, a validação, se as hipóteses que nós usamos estão corretas ou não. Então, a primeira etapa é a gente plotar a série. Através da plotagem da série, a gente já consegue identificar algum tipo de comportamento. Daqui para frente, tudo que a gente mostrar para vocês vão ser dados reais. Então, são dados extraídos do nosso cliente. Então, o que vocês estão vendo é o volume de veículos que trafegou numa das unidades do Burger King, do drive-thru do Burger King, a partir de 2015. Uma vez que a gente veja e entenda mais ou menos o comportamento da série, a próxima etapa é fazer um processo que nós chamamos de decomposição. Uma série, ela é composta, basicamente, de 4 componentes, né? A tendência, o ciclo, a sazonalidade e o ruído. O que significa isso? A tendência, ela é um crescimento ou um decréscimo durante o tempo. Então, por exemplo, queda de vendas, como vocês podem ver aqui no segundo quadrante, o BK, no caso, tem caído o volume de carros que usam o drive-thru. Então, fica claro aqui pelo gráfico uma tendência de queda. Depois a gente tem a sazonalidade. A sazonalidade são eventos que se repetem em intervalos constantes. Por exemplo, a gente pode dizer que as vendas aumentam no verão. Então, todos os verões a gente tem mais vendas, ou então as vendas aumentam nos finais de semana.
E nós temos os ciclos também. Os ciclos, eles se parecem muito com a sazonalidade. A grande diferença entre os dois é que o ciclo não tem um prazo pré-determinado. Então, por exemplo, quando há um pronunciamento de uma autoridade, a bolsa cai e fica um longo período com queda de ações, caracteriza um ciclo. Só que a gente não consegue prever ou dizer com certeza que aquilo vai acontecer no período A ou no período B. E o que é uma pena, né? Porque se a gente pudesse dizer, a gente já comprava ações e estamos todos ricos agora. Ou não. E, por fim, quando a gente retira de uma série temporal, né, os seus componentes básicos, o que sobra para nós é o ruído. Então, esse é o segundo passo no trabalho de entendimento dos dados com quem a gente está construindo o nosso modelo. O próximo passo é verificar se trata-se de uma série estacionária. Então, na realidade, os modelos eles só conseguem ser confiáveis se a série for estacionária. Mas o que é uma série estacionária? É uma série que não apresenta nem tendências, nem sazonalidade, e tanto a média e a variância dela no decorrer do tempo são constantes. E aí a pergunta que vocês poderiam me fazer é, então a gente não pode usar esse modelo, né? Porque a grande maioria das séries que a gente convive no dia a dia, elas têm algum tipo de tendência ou têm algum tipo de sazonalidade. Mas existe um método matemático, que é o método da diferenciação, que faz com que a série se torne estacionária. Na realidade, o que a diferenciação faz é quando você calcula a regressão, né, que a regressão linear a gente está usando, para calcular um ponto futuro, a gente está usando o ponto presente e os pontos passados, em vez de nós usarmos esses pontos simplesmente, a gente passa a usar a diferença entre duas ocorrências. Isso faz com que a série fique suavizada, ou seja, que ela se torne estacionária e, com isso, a gente consiga construir um modelo matemático que seja confiável, né? Só que esse processo da diferenciação, ele pode ser necessário fazer várias vezes. Então, nós usamos metodologias que nos ajudam a encontrar esses valores. Então, no caso, nós usamos o KPSS, o Philippe Perron e o D.K. Foley. São 3 metodologias que nos apontam, né, elas servem para verificar se a série é estacionária ou não, mas elas também nos indicam quantas vezes é preciso diferenciar, passar por esse processo de cálculo entre 2 pontos, para que a série se torne estacionária. Bem, uma vez que a gente efetua a diferenciação, a gente ainda precisa verificar as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial. O que quer dizer isso, né? A autocorrelação nada mais é que você medir a correlação da série com ela mesma defasada no tempo. Então, por exemplo, esse aqui é um gráfico de uma série que já passou por um processo de diferenciação. E o que a gente pode dizer, olhando esse gráfico? Que ela não tem correlações. Por quê? Porque quando a série ela é estacionária, a correlação tende a 0. Então, o que vocês estão vendo aqui nesse gráfico, a linha pontilhada em azul é o intervalo de confiança, e os pontos, né, os traços, eles correspondem às unidades de tempo, e está tudo dentro do intervalo de confiança, com exceção do ponto 0. Por que o ponto 0 está diferente, né? Nós usamos a linguagem R, que é uma linguagem de programação específica para funções estatísticas, e essa linguagem, ela sempre coloca a primeira ocorrência, né, de uma correlação como 0, como 1, perdão. Então, todos os gráficos, independente do comportamento da série, sempre vão ter o ponto 0 valendo 1. Então, esse gráfico demonstra que, após o processo de diferenciação, nós conseguimos chegar, teoricamente, numa série estacionária. Existe também o teste da correlação parcial. A correlação parcial, ela também mede a correlação, só que ela pega a diferença de um ponto no tempo contra
N pontos para trás, digamos assim, que a gente especifica. Mas a métrica é basicamente a mesma. A gente procura que esteja tendendo a 0 dentro do intervalo de confiança. Feito esses 2 trabalhos, né, nós ainda rodamos mais um teste, que é o teste de K-Foley aumentado, para confirmar realmente se a série agora é estacionária. Tendo feito isso, a gente usa uma função da linguagem R, que é a função autoarima, que ela diz para nós quais seriam os parâmetros, ou seja, a gente está entrando agora na segunda fase do trabalho, que é a fase de estimativa de parâmetros. O que quer dizer o P, Q e D aí, né? Como eu falei para vocês no início, nós temos no ARIMA a autorregressão, e temos médias móveis, e temos o integração, que no caso é o processo de diferenciação. Então, o P indica quantos períodos de tempo eu vou usar para autorregressão, o D indica quantas unidades eu vou usar para média móvel, se eu vou estar trabalhando com 3, 4, 5 períodos, e o Q, quantas diferenciações essa série teria que sofrer para poder, então, se tornar estacionário. Isso tudo vem na função autoarima. Uma vez que a gente tem o autoarima, né, tem os valores, a gente, então, começa agora a verificar se o nosso modelo está adequado ou não. E esse é um processo que ele é interativo, a gente repete ele várias vezes até encontrar o modelo ideal. Então, nós usamos 2 funções também, que é a função fit e summary. Essas funções, elas nos dão a margem de erro do modelo, e testamos também os resíduos. O que são resíduos, né? O resíduo é a diferença entre o ponto observado e o ponto real. Então, a gente precisa garantir que esses resíduos, a totalidade deles, tendem a uma média 0 e a uma distribuição normal. Então, nós usamos... Ai, Jesus, desculpa, estou batendo aqui no teclado, a apresentação está andando. Nós usamos esse teste, que é o teste de Jacques-Bera, que ele verifica se os resíduos estão gerando uma distribuição normal. Ele verifica tanto o parâmetro de kurtose, que é o nível de achatamento, né, como é que essa curva é, se ela é achatada, se ela é uma curva normal, é mais achatada ou mais pontuda, e a simetria dessa curva, ou seja, se ela está centrada no 0 ou está desviada para a direita ou para a esquerda. E aí, com isso, dependendo do resultado desses testes, do teste do erro, da validação dos resíduos, a gente ajusta os parâmetros e roda o modelo novamente. Bem, eu vou passar agora para a minha colega Ana, e ela vai apresentar para vocês aquilo que nós efetivamente encontramos na execução do modelo. Ana, com você agora. Obrigada, Nádia. Boa noite a todos. Então, depois que a gente definiu a melhor estrutura do modelo, definiu os parâmetros, a gente agora tem que fazer a análise dos resíduos, né? E por que é importante a gente fazer a análise dos resíduos? Porque eles vão indicar para a gente uma variação natural dos dados, né? Podendo ser um fator aleatório, ou não, que o modelo não capturou, que ele não tenha capturado. Então, esse, por exemplo, é o gráfico de histograma do nosso modelo, tá? Do modelo de avaliação do tráfego de veículos, na unidade do Burger King, e ele nos dá uma indicação do volume de resíduos do modelo e se eles tendem ou não a uma distribuição normal. E aí vocês me perguntam, o que é uma distribuição normal? A distribuição normal é a mais familiar das distribuições de probabilidade e também é uma das mais importantes em estatística. Ela acontece quando a maior parte dos eventos aleatórios que a gente analisa está concentrada próxima à média aritmética das observações. E, gradativamente, conforme a quantidade vai diminuindo, vai se afastando da média. Então, quanto mais longe da média, menor a quantidade de observações, né? Então, é como se fosse aquela curva do sino ao contrário. Então, como exemplo, nós temos o levantamento das alturas, das estaturas de mulheres adultas, por exemplo. Né? A grande maioria tende à média,
e depois alturas muito baixas ou muito altas, tem uma quantidade muito, muito menor. Aí nós temos o próximo gráfico, que é o gráfico de dispersão, que ele serve para nos mostrar se os erros, uma vez que eles possuem distribuição normal, os pontos desse gráfico, eles devem se posicionar mais ou menos como uma reta. Tá? E aí os pontos mais distantes, eles podem ser chamados de outliers. E aí, o que são os outliers? Né? São muitos termos, né? Então, são os pontos fora da curva normal e que representam os valores atípicos, inconsistentes com o restante da série. E eles podem causar desequilíbrios nos resultados obtidos, né, do modelo. Então, eles podem ser tratados, eles podem ser corrigidos quando são um erro, eles podem até ser mantidos na série quando faz sentido, né, uma observação muito distante, mas que faz sentido manter para não atrapalhar a análise, ou até removidos da série. Mas para ser removidos, a gente precisaria de um volume maior de dados para fazer isso sem que houvesse prejuízo no resultado do nosso modelo. Tá bom? Agora, os próximos gráficos, eles são resultantes da função check residuals, né? Nós utilizamos a linguagem R, e essa função verifica alguns pressupostos de erro que todo bom modelo ARIMA deve obedecer, né? Que os erros não devem ser correlacionados, eles devem ter média zero, devem apresentar uma variação constante e, novamente, a distribuição normal. Né? Então, essa função, ela tem um teste, Lungbox, chama Lungbox, e o resultado dela tem que ser maior, acima de 0,05. Por quê? O que isso significa? Que esses erros não são correlacionados. Tá bom? Então, uma vez passado no teste do Lungbox, nós temos análises visuais também com esses gráficos. O gráfico da esquerda é um gráfico de ACF, de correlação, de autocorrelação, muito similar ao que a Nádia explicou, né? Mas a Nádia explicou o ACF da série e esse é o ACF dos resíduos, tá? E o gráfico de linha na direita, que mostra a variação, né, dos resíduos no nosso período de análise, de 2015 até 2020. Tá bom? Então, vocês podem ver que no começo, né, tem uns picos superiores, inferiores, são justamente aqueles outliers que aparecem nos outros gráficos, no gráfico de dispersão. Tá bom? Aí, uma vez a gente fez a análise dos resíduos, aí a gente finalmente vai estimar a predição da nossa série temporal. Bom, então, conforme já foi explicado, né, os modelos de séries temporais, lineares como o ARIMA, eles preveem o futuro fazendo uma série de previsões a partir de um período anterior, no período passado, e aplicando a mesma equação para valores futuros desconhecidos. No nosso caso, a gente fez a previsão usando o período de janeiro de 2015 a dezembro de 2019, e esse período a gente chama de training set, né, que é a atividade que a gente usa para treinar o modelo, para construir o modelo. E a gente projetou resultados para os 12 meses do ano de 2020. Bom, esse gráfico, então, ele é o resultado da função forecast, da linguagem R. Ele é usado para fazer a predição do nosso modelo de acordo com os parâmetros que a gente foi estudando e foi refinando. A linha preta, ela apresenta a série temporal do nosso modelo. Se vocês se lembrarem do primeiro gráfico que a Nádia apresentou, é exatamente ele, essa linha preta, tá? Com base no training set, então, com dados de 2015 a dezembro de 2019. A linha azul é exatamente a predição que o nosso modelo fez para o ano de 2020. Então, o que ele quer dizer? Que treinando nosso modelo com dados de tráfego de veículos, da unidade do Burger King, né, da L. Pellegrina, que foi o que a gente usou. O nosso modelo chegou à conclusão que, no ano de 2020, tem uma tendência a uma estabilidade. Tá? Então, pode ver que ele veio lateralmente, né, mais ou menos seguindo as mesmas medidas, os mesmos valores do final de 2019.
E ele acompanha essas duas grandes faixas cinza, são o quê? São os intervalos de confiança. E eles nos dizem que o nosso modelo tem a probabilidade que o nosso intervalo esteja correto de 80% a 95% de chance, tá? Então, assim, além desse gráfico, a função forecast, ele também nos dá os valores, exatamente de cada observação, né? De cada mês de 2020, a gente consegue um valor. E esses valores também são usados como instrumento validador do modelo, né? E assim, como é que a gente usa, então, cada valorzinho desse para validar o nosso modelo? A gente faz um cálculo que chama média das somas das diferenças dos forecasts, né? O nome é complicado, mas o conceito é simples, né? Essa função serve para comparar os valores previstos com os valores reais no mesmo período. Então, a gente pega os 8 primeiros meses de 2020, que é o período que a gente recebeu, né, no arquivo do Burger King, e esse período a gente chama de test set, porque é o período, são os dados que a gente vai usar agora para validar o nosso modelo, para testar e validar. Então, cada um desses 8 meses recebeu um valor, a gente faz a diferença desse valor previsto contra o valor real. Essas diferenças a gente transforma para o valor absoluto, né, para uma diferença não anular a outra. Então, transforma em valor absoluto, soma, e depois calcula a média aritmética. Então, para janeiro, fevereiro, para cada uma das observações, a gente fez a diferença dos valores previstos com o realizado, transformou para absoluto, somou, fez a média. Essa média, quanto menor for o valor dela, mais assertivo é o nosso modelo. Bom, mas a gente ainda não acabou por aí. A gente fez mais uma validação do nosso modelo, agora através da função autoplot da linguagem R também. E ela nos traz esse gráfico. E através desse gráfico a gente pode avaliar, né, visualmente a acuracidade do nosso modelo preditivo. Tá bom? Por quê? Porque a linha preta, novamente, é a linha da série temporal, é a linha real, os valores que representam os valores reais. E a linha vermelha é a estimativa, a predição do nosso modelo. Então, vocês podem notar que a linha vermelha, ela está muito próxima da linha preta, tá? Mostrando que o nosso modelo, assim, ele foi bem treinado, está muito aderente à série estudada, e ela acompanha por todo o período a tendência da série, né, que no nosso caso é uma tendência de baixa, e acompanha quase todos os ciclos, né, quase todas as pontinhas, aí seja para cima ou para baixo, de alto e de baixo, então confirmando o motivo pelo alto índice de acerto do nosso modelo, tá? Então, assim, concluindo, né, a parte da apresentação da aplicação prática do nosso modelo, eu gostaria de dizer, né, a Inô e o Burger King, que nós ficamos muito felizes por estarmos entregando um modelo preditivo de demanda que está assertivo e consistente, tá? Ele passou nos testes realizados, apresentou resultados satisfatórios nas análises dos resíduos, apresentou um baixo erro, um baixo percentual de erro médio, uma baixa média das diferenças de forecast e um alto índice de precisão sobre acompanhamento da série temporal, né, como a gente pode verificar nesse último gráfico. E lembrando também, né, sem deixar de esquecer, que o ano de 2020 foi um ano muito atípico, né, com grandes reflexos na economia, no comportamento social, além, né, claro, da saúde, em função da pandemia da Covid, né? Então, trazendo um temperinho a mais, aí uma pimentinha no desafio que nos foi proposto, né? E, ainda assim, o nosso modelo, ele se comportou muito bem, tá? E assim, essa é só uma pequena demonstração do que pode ser obtido através dos dados. Nós estamos muito gratos por estarmos participando desse momento.
de transformação e inovação do Burger King, em conjunto com a Ino, né, que está implantando uma solução inovadora para drive-thru, com a instalação de câmeras e sensores, produzindo dados em tempo real, né, nessa mesma unidade da Burger King, que a gente analisou. Então, assim, mais do que fazer a entrega do nosso projeto, o nosso maior objetivo aqui, hoje, é plantar uma sementinha do reconhecimento da importância da obtenção e do uso dos dados, dando os primeiros passos na direção da cultura data-driven. E agora a gente vai apresentar um último videozinho. Então, assim, nós desejamos mesmo que a entrega do nosso MVP, do nosso mínimo produto viável, represente o início de um longo e importante caminho em direção a um futuro assim, menos desconhecido e que traga muitos insights e respostas e que permita, a partir dele, né, do nosso MVP, da nossa entrega, que sejam desenvolvidos novos projetos cada vez mais robustos, acompanhando a evolução da quantidade e da qualidade dos dados, né, que forem disponibilizados. Aí falando da infraestrutura, nós realizamos o nosso estudo com o auxílio da linguagem R, que é uma das melhores ferramentas, né, para análises estatísticas, como são as análises das séries temporais. E para armazenar, né, os nossos dados, a gente usou o Microsoft Excel, porque o nosso arquivo de entrada, ele tinha apenas 64 registros, né, então eram registros mensais de 2015 a agosto de 2020, né, então 64 registros, assim, não se justificava a utilização de um SGBD, né, de um sistema de gerenciamento de banco de dados. E aí, como entrega final do projeto, então a gente oferece, né, além dessa apresentação, um material composto pelo notebook, com todos os códigos-fonte que a gente usou nos estudos, mais um e-book apresentando o conteúdo da pesquisa que foi feita, né, sobre a teoria do modelo ARIMA, com todas as referências bibliográficas, e ainda uma planilha Excel contendo o arquivo de entrada, né, que a gente recebeu, os resultados do nosso modelo, justificando por que esse foi o escolhido, todos os resultados dos testes e dos gráficos que foram mencionados aqui. Então, assim, muito obrigada, em nome de todos os componentes do Grupo Sidney. Eu quero muito agradecer aos nossos mentores, o Jean e a Cristina, por toda a orientação, toda a paciência e todos os ótimos momentos que nós tivemos, né, mesmo à distância, né, todos os nossos professores,
do Instituto, né, assim, super competentíssimos, assim, e comprometidos com o nosso aprendizado. Agradecer também toda a gestão e equipe do Instituto Da Vinci pelo suporte. E, principalmente, agradecer aos nossos clientes, né, o Ainô e o Burger King, pela oportunidade de nos permitir participar de um projeto tão enriquecedor para a nossa experiência acadêmica e profissional. Tá bom? Boa noite e nós ficamos à disposição para tirar as dúvidas.